Eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, texto bem conhecido que fala sobre a armadura de Deus. Então ele vai falar então a partir do versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele vai falar sobre a questão da gente se revestir da armadura de Deus. A ideia é da gente poder se preparar para enfrentar uma batalha. Batalhas essas que podem ser como do tipo do que a gente está vivendo nos dias de hoje, de enfermidade, de dificuldades financeiras, de calamidade pública, ou seja lá o que for, ou dificuldades como outras qualquer, que a gente acaba enfrentando na vida. A ideia por trás do texto é que a gente tem que estar preparado para a batalha que a gente enfrenta no dia a dia. E é por isso que ele diz que quanto ao mais, depois de ter falado sobre a questão do lar cristão, da questão dos servos e dos senhores e tudo mais, quanto ao mais, para a gente ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então a ideia, antes de mais nada, para deixar claro, a ideia por trás dessa questão da armadura de Deus não é o poder que eventualmente a armadura tem em si, mas é o que ela representa no sentido de estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, na verdade, a ideia da armadura de Deus é como sendo um meio através do qual nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai dizer então no versículo 11 que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, tem gente que às vezes acha que a gente pode usar de parte da questão do relacionamento com o Senhor, que eu posso ser meio servo de Deus, meio crente em Jesus Cristo, e a palavra vai nos dizer então que a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus para poder de fato ficar firme contra as ciladas. Não adianta querer se revestir parcialmente do Senhor, entregar a sua vida parcialmente a Ele, mas precisa de fato estar firme no Senhor por inteiro, vestindo toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí ele vai dizer, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Uma coisa que esse texto vai deixar muito claro é que a nossa batalha não é um contra o outro, que a nossa batalha não é contra pessoas. E aí, deixa eu fazer aqui um parêntese. A gente tem vivido um tempo em que as pessoas estão muito briguentas, que as pessoas brigam por tudo, que a gente briga um com o outro, um brigando com o outro por causa de questões que a gente não deveria brigar. Por exemplo, um momento como esse de pandemia era um momento para a gente estar unido enquanto povo, enquanto pessoas e particularmente enquanto povo de Deus contra o nosso inimigo comum que é esta enfermidade e as dificuldades todas que nós vamos passar decorrentes de tudo isso. Mas o que acontece? A gente se esquece que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, e a gente começa a brigar um com o outro, começa a desentender um com o outro, começa a ter desacordo quando a gente precisaria estar fortalecido no Senhor. E aí ele vai lembrar isso pra gente. E todos esses termos que ele usa aqui, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, tudo isso são relacionados às forças espirituais. Então a gente não tem que brigar contra as pessoas, especialmente a gente não tem que brigar contra os nossos irmãos em Cristo. A gente precisa, pelo contrário, se unir e lembrar que a nossa briga não é contra as pessoas, que a nossa briga é contra o nosso inimigo, que a nossa briga é contra o diabo, o nosso adversário e suas forças as forças espirituais do mal, como diz o texto. E aí vai dizer então, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez enfatizando, mesma coisa que disse no versículo 11, toda a armadura de Deus. Não é uma parte da proteção do Senhor, não é uma parte da vida nas mãos do Senhor, mas revestir-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Lembra que lá no versículo 11 ele fala para a gente se revestir para poder ficar firme. Agora no versículo 13 ele diz mais uma vez para a gente se revestir, para a gente tomar toda a armadura de Deus, para que a gente possa permanecer inabalável, para que a gente possa resistir no dia mau. Nós temos sido tomados por dias maus. As dificuldades estão batendo à porta. Tenho conversado com vários irmãos da igreja que têm enfrentado ou diretamente a questão do Covid-19 ou indiretamente através dos seus familiares.
E tem sido de fato uma luta, uma dificuldade que nós temos passado. E diante desse desafio é que a gente vai então permanecer inabalável e resistindo no dia mal, revestido da armadura de Deus. E é por isso que lá no versículo 14 ele diz então: estai, pois, firmes. Então perceba que a ideia em todo momento no texto é que a gente fique firme, que a gente fique inabalável, não na nossa própria força, não no meu próprio entendimento, não porque eu sou forte, porque eu sou bom, seja lá o que for, mas na força de fato do Senhor para permanecer inabalável. E ele vai falar de algumas questões que a gente deve vestir. Eu não vou entrar na pormenor da cabeça, do cinto, do pé, da sandália e tudo mais. Eu vou falar sobre o elemento que ele fala para a gente se revestir. E ele fala para a gente se revestir primeiro, lá no versículo 14, com a verdade, certo? E quando a gente fala sobre verdade, ele está falando sobre a verdade. E aí a gente lembra de duas coisas. Uma, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a outra, a palavra do Senhor também nos diz: conhecereis a verdade, ou seja, a palavra, a verdade do Evangelho, a verdade do Senhor, e a verdade vos libertará. Isso não está falando sobre falar a verdade, não está falando sobre verdades, mas está falando sobre a verdade que liberta, a verdade do Evangelho, está falando sobre a palavra de fato do Senhor. Estais, pois, firmes, cingindo-os com a verdade. E ele fala sobre a couraça da justiça. A gente precisa lembrar que nós somos justificados, pois, mediante a fé. Nós somos justificados, é a justiça não nossa. Não é que eu sou justo, que eu sou bom, mas é aquela justiça que vem de Deus, a justiça em Cristo Jesus, em que nós temos os nossos pecados perdoados, a convicção de que nós temos acesso ao Pai pela justiça feita em Cristo. Ela nos dá força sim para enfrentar as dificuldades, como o conhecimento cada vez mais da palavra do Senhor também nos dá essa convicção. E aí ele vai falar para calçar os pés da preparação do Evangelho da paz. É o conhecimento da verdade do Evangelho, da palavra do Evangelho, o conceito de graça, a verdade que liberta, o conhecimento de que Cristo morreu pelos nossos pecados, nos traz uma paz, a paz que excede todo o entendimento, para a gente superar o dia mal, para a gente vencer qualquer dificuldade que seja. Porque enquanto a gente mantiver os nossos olhos nos problemas, a gente vai fraquejar. Mas quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a verdade, quando a gente olha para a justiça em Cristo Jesus, a gente vai tendo paz. A paz da certeza que temos do que Cristo fez por nós e o que somos em Cristo Jesus. E aí ele diz então que a gente deve embaraçar sempre o escudo da fé, se protegendo de todas essas dificuldades e protegendo-se das dificuldades que podem surgir diante das tribulações, se protegendo através da fé, da confiança inabalável no Senhor, da confiança de que os dias são maus, sim, mas que Deus está no controle. Da confiança de que o que temos aqui nesta vida está difícil, sim, mas que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que temos a certeza para onde vamos, temos a certeza de que nós somos, temos a certeza que somos filhos de Deus, que Ele nos ama e tem cuidado de nós. E aí esse escudo da fé com o qual a gente pode apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. A convicção da salvação é uma proteção maravilhosa. A certeza do que nós encontraremos lá na glória. A certeza do que nos aguarda depois desta vida terrena passageira. Esta convicção da salvação que temos em Cristo Jesus nos dá força também para enfrentar as ciladas do diabo, vencer as dificuldades que nos surgem. E aí, por fim, ele vai dizer então, para a gente tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele começa falando sobre a verdade, apontando para a palavra, e termina sobre a palavra também, falando sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, de fato, é quem vai nos aumentar a fé, quem nos vai dar a convicção, quem nos vai dar o senso de justiça no Senhor, a convicção, a compreensão correta do Evangelho. Então tudo isso vem através da palavra, que serve tanto lá aqui no contexto, como cingindo com a verdade, como também colocando no final, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E fazendo tudo isso como? Versículo 18, com toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que a gente possa enfrentar o dia mau, revestido do Senhor, cheio de fé, cheio da verdade, cheio da certeza da justiça, do Evangelho, com a paz que excede todo entendimento, com a certeza de salvação, fortalecidos na palavra de Deus, enfrentando todos esses momentos através da oração, da súplica, colocando cada vez mais a nossa vida diante do Senhor. Que nosso bondoso Deus te abençoe. Abençoe você e a sua casa, e que possamos estar firmes, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder,
inabaláveis mesmo diante do dia mau. Que Deus te abençoe. Boa noite.